Bom, então vamos lá, vamos dar seguimento a nosso estudo aqui, agora falando um pouco sobre as rotinas do RH e as peculiaridades na folha de pagamento. Então, esse material, ele está agrupando aqui a parte 1 e 2, tá? Então, hoje nós vamos ver a parte 1 e amanhã a parte 2. Nós vamos segmentar aqui esse conteúdo em 2 dias, lembrando o seguinte, que esse conteúdo todo que está aqui, ele é um conteúdo bastante extenso. Então, isso significa que ele é um conteúdo para mais do que o nosso tempo de aula, tá? Então, fica como material de estudo para vocês aproveitarem esse material, mas eu não vou dar conta, acredito, de tratar de todos os slides que estão aqui, justamente porque ele tem mais conteúdo do que é possível nesse tempo de aula que nós estamos dedicando aqui, tá? Então, vamos lá. O que é a folha de pagamento, né? O que é a folha de pagamento? A folha de pagamento, ela envolve todo esse conjunto, todo esse conjunto de valores a serem despendidos, a serem pagos, né, com os colaboradores de uma instituição, seja ela pública ou privada. Né? Nós temos a folha de pagamento tanto no setor público quanto no setor privado. Tá? Ela retrata o total de despesas, tudo aquilo que vai ser gasto, tanto com a remuneração, né, quanto com os encargos dela decorrente, dessa relação jurídico-laboral. Então, é isso que é a folha. E ela representa tudo isso que é despendido pelo poder público, nós vamos nos focar aqui, mas também no setor privado, mas nós vamos focar aqui no setor público, durante o mês. Eu vou estar sempre traçando um paralelo estatuto CLT. Por quê? Porque tem muitos municípios que não têm estatuto, que não têm o regime jurídico próprio, né? Não tem o regime jurídico criado por lei, com as regras estabelecidas em lei. Então, eu vou estar sempre falando de estatuto, que é esse regime jurídico criado unilateralmente pela administração pública e institucional, e que pode ser alterado também por lei, independentemente da vontade da outra parte, que seria o servidor público. Tá? Não é contratual, é essa a grande diferença. A CLT, ela rege um vínculo contratual. Então, toda alteração na CLT, ela vai impactar num contrato de trabalho, e esse contrato de trabalho é bilateral. Então, não é assim tão simples para o empregador passar regras novas para aquela relação jurídica. Tá? Mas, desculpa, no caso do estatuto, ele pode ser alterado unilateralmente. Ah, mas como é que fica o direito adquirido? A lei nova muda o direito adquirido? Não, vale a mesma regra. Ato jurídico perfeito, direito adquirido, e coisa julgada, a lei nova não muda. A questão é que nós temos que pensar que o servidor não tem direito ao regime jurídico. Então, as pessoas falam assim, ah, mas eu entrei sob a égide de uma lei tal que dispunha de determinada forma. Então, eu tenho direito a isso. Não, não é isso que você tem direito. Você tem direito a aquilo que estava previsto nessa lei e que já integrou o seu patrimônio. Ok? Então, assim, exemplo bacana, que fica muito claro, a questão do anuênio, ou biênio, ou triênio. Tem lá, no regime que você entrou, na lei que você entrou, previa que a cada 5 anos que você exercesse uma função de chefia, você teria direito a incorporar este valor nos seus vencimentos. Tá? Eles passariam a incorporar. Já vou falar depois da diferença de integrar e incorporar. Só que veio uma lei e mudou isso. E disse que você não existe mais direito a quinquênio. Acabou com o quinquênio. O que acontece com aquele que entrou lá e estava exercendo a chefia naquele momento? Eu vou dividir o grupo. E vou falar assim, gente, quem daqui já cumpriu os 5 anos de chefia? Você? Beleza, você incorporou. Porque a lei estabelecia que quem cumprisse, incorporaria. E você, sob a égide dessa lei, sobre a disciplina dessa lei, você cumpriu o requisito que é exercer durante 5 anos.
Beleza? Você só tinha 3 anos de chefia. O que vai acontecer? Vai continuar exercendo a chefia, vai continuar ganhando, mas não vai ter incorporado esse adicional. O dia que você deixar de ser chefe, você sai da sua remuneração, do conjunto da sua remuneração, esse valor. Os requisitos, quando essa lei estava vigente, passam a ter essa situação imutável e o outro colega que senta do lado não tem. Porque um cumpriu o requisito e o outro não cumpriu o requisito. Ok? Então é bem tranquilo isso, né? Vamos lá. A folha de pagamento tem, então, todos esses elementos que compõem a remuneração do servidor. O que integra essa remuneração? O que repercute nas demais parcelas e o que é base de cálculo para encargos previdenciários e trabalhistas. Em síntese, é isso que a gente vai ver aqui hoje. Tá? A gente vai ver o que compõe a remuneração, o que repercute, né, nas outras parcelas e o que incorpora ou não incorpora, a base de cálculo, o que é a base de cálculo para previdência e outros encargos. Okay? Então, primeira coisa, a diferença entre integrar e incorporar. É fundamental nós termos isso em mente, porque isso, para quem trabalha com administração pública, para quem trabalha com RH, para quem dá parecer para o RH, é importante ter isso em mente. Existe uma diferença entre integrar e incorporar. Algo que integra a base de cálculo e reflete em outras parcelas, reflete nos encargos, mas pode ser retirado. Você está exercendo chefia. Isso integra a sua remuneração. Mas, de acordo com o que eu acabei de falar, se vier uma lei e mudar a regra do adicional de chefia, ele não vai incorporar. Incorporar é quando ele passa para formar a base de cálculo. Ele sai, ele deixa de ser uma parcela variável e passa a ser uma parcela fixa dentro da sua remuneração. Por gentileza, tem como desligar um pouco? A minha tosse começa quando esse negócio gela muito. Obrigada. Incorporar, ele, lá no lerite, fica lá valor relativo à incorporação tal coisa, ou ele integra a base de cálculo. Por exemplo, eu tenho uma incorporação de uma FG, faz mais de 10 anos que eu tenho, lá pela súmula. Ela continua destacada. Ela continua destacada. Por exemplo, a base de 5 e a FG de 1. Isso. Isso. O que acontece é o seguinte, o que acontece é que, a partir da Constituição de 88, e o que você está falando, tem tudo a ver com aquilo que nós falamos de mega salários ontem. De acordo com a Constituição, não é mais possível o chamado efeito cascata. Tá? O efeito cascata. O que era o efeito cascata? Você tinha um vencimento de... Vamos calcular, falar valores aqui só para arredondar para nós. Tá? Você tinha um vencimento de 10, vencimento. Estou falando valor alto aí, mas o vencimento que é aquele... O que é o vencimento? O vencimento é o valor previsto na lei para aquele cargo, que é o que algumas pessoas chamam de base e outras pessoas chamam de padrão. Né? Mas você tinha lá, para entrar naquele cargo, lá no edital, a lei previu, e estava lá no edital, que era R$10.000. Eu gosto de salários altos, né? Só para facilitar o cálculo aqui. 10 mil. Cada vez que você tiver alguma adicional ou alguma vantagem que vai se compor a sua remuneração, que mais adiante nós vamos ver que remuneração é um conjunto, né, do vencimento, que é aquele base do teu salário, mais as vantagens. O nome não é muito bom, mas é o nome que a lei federal usa, então o que a doutrina usa, vantagens, que parece vantagem, é uma coisa meio imoral, meio... Né? Tem uma carga estranha, a vantagem, não é o nome mais adequado, né? Mas que são as gratificações, as indenizações e os adicionais. Tá? Esse conjunto. Isso compõe tua remuneração. Então, cada vez que você tiver uma gratificação, um adicional, alguma coisa, ele vai ser calculado sempre com um fundamento no vencimento. No vencimento, para evitar o efeito cascata. Então, ele está incorporado no sentido de não poder mais tirar de você. Isso é o certo, porque senão dá efeito cascata. Lá na Constituição está escrito que as vantagens futuras não vão ser computadas
sobre... assim, eu vou traduzir porque eu não lembro bem a redação, tá? Mas, assim, integram, mas não computam, mas não são computadas para vantagens futuras, para o cálculo de vantagens futuras.